Olá, pessoal. Meu nome é Ronan Kolanski Reis, sou contador, trabalho na seção de consultoria em administração e finanças públicas e estou aqui para apresentar para vocês os anexos da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vocês já passaram aí por outros conteúdos, né, a respeito da estrutura, dos assuntos que são tratados no texto do projeto de lei da LDO, e agora a gente entra numa segunda parte do projeto, que eu particularmente, né, considero que é uma parte mais informativa, né, onde a gente vai encontrar algumas informações de extrema importância a respeito da gestão fiscal do município, né, no caso de Belo Horizonte, e é nessa parte aqui que a gente trata dos anexos que acompanham a LDO, né? No caso, são dois anexos, o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. A nossa apresentação aqui vai tentar dar uma pincelada, né? Algo bem resumido sobre esses anexos para dar uma noção geral do que cada um trata, né? Por isso eu recomendo a vocês que consultem, né? Assim como eu consultei para poder elaborar essa apresentação, consultem esse manual aqui da tela, o Manual de Demonstrativos Fiscais, que é elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN. A STN tem feito atualizações frequentes desse manual para poder apresentar, né, disponibilizar conceitos a respeito da gestão fiscal, mostrar padrões de demonstrativos que os entes da federação, né, União, estados e municípios precisam apresentar de forma padronizada, e ele é uma bela fonte de consulta para quem pretende, né, iniciar esse contato com essa parte, assim, com esse assunto, né, por ser muito técnico, ele é extremamente árido, difícil, né, pela própria complexidade mesmo, mas a leitura desse manual vai facilitar bastante o acompanhamento de quem quer, né, extrair ali dos anexos alguma informação, algo interessante. Normalmente o pessoal concentra mais no texto da LDO, porque é lá que está assim toda a possibilidade, vamos dizer assim, né, de atuação do parlamentar com a apresentação de emendas, mas eu recomendo que vocês também tentem manter contato com os anexos. Acho que é bastante interessante ali fazer a leitura deles. Enfim, vamos começar aqui então a apresentação dos anexos. Inicialmente, eu quero mostrar aqui para vocês a previsão legal desses anexos. Ela consta na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º, parágrafos 1º ao 4º. Nesses parágrafos, assim, basicamente está estabelecido lá que vai constar na LDO o anexo de metas fiscais, onde vão ser disponibilizadas informações sobre metas anuais, valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultados nominal primário, montante da dívida pública para o exercício de referência da LDO e para os dois seguintes. O parágrafo segundo, ele, digamos assim, o que está escrito ali no primeiro, ele meio que detalha assim em incisos, né? Então ele começa a relacionar os anexos. Então, assim, a gente tem o primeiro, que é o primeiro anexo vai mostrar a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. O segundo, a gente vai ter o demonstrativo de metas anuais, com memória e metodologia de cálculo, justificando os resultados pretendidos, né? E comparando também com os 3 exercícios anteriores. O terceiro, a evolução do patrimônio líquido do município, comparando com os últimos 3 exercícios. A avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência, no caso da União, e dos regimes próprios, né, de previdência. No caso de Belo Horizonte tem regime próprio. Do Fundo de Amparo ao Trabalhador, isso também é bem específico da União. Dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Não é o caso de Belo Horizonte, mas pode haver, né, situações para outros entes. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e, por fim, a margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Eu passei aqui bem corrido por esse parágrafo, mas é porque as telas seguintes vão mostrar para a gente detalhadamente cada um desses demonstrativos, né?
O parágrafo 3 do artigo 4 fala do anexo de riscos fiscais, é outro anexo que vai compor a LDO, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso esses riscos se concretizem. E, por fim, o parágrafo 4 ele parece, né, ele tem mais a ver com o projeto de LDO da União. Aqui fala que a mensagem do projeto vai apresentar também os objetivos das políticas monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e as projeções para os seus principais agregados e variáveis, e ainda as metas de inflação para o exercício subsequente. Isso consta, esse artigo aqui, esse parágrafo 4 ele vale muito mais para a União, mas a gente vai ver aqui na apresentação que, de certa forma, as LDOs dos outros entes podem apresentar algumas informações que guardam relação com esse dispositivo aqui. Mais à frente a gente vai conferir isso. Normalmente o projeto de lei da LDO de Belo Horizonte, ele traz lá, pelos últimos artigos, né, algo parecido, um texto parecido com isso aqui, dizendo que a lei, a LDO, conterá, né, atendendo o dispositivo do parágrafo 4 que a gente acabou de ler, esses dois anexos, anexo das metas fiscais, anexo dos riscos fiscais. São todos esses aqui que compõem primeiro o anexo de metas fiscais, que a gente vai começar a ver agora, iniciando pelo demonstrativo de metas fiscais. Esse demonstrativo, ele contempla as informações relativas às receitas, né, total e primárias, as despesas também, total e primárias, resultados primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida para o ano de referência da LDO e para os 2 anos seguintes, em valores corrente e constante. Esse demonstrativo, ele dá transparência sobre as metas fiscais relativas ao ente da federação, né, no caso, o município de Belo Horizonte, sobre a avaliação da política fiscal que a prefeitura se estabeleceu, né, para aquele triênio, né? E os números que foram estabelecidos ali, as metas estabelecidas, elas vão dar base para que a prefeitura elabore no segundo semestre o projeto da lei orçamentária anual que chega para a Câmara, né? Por volta no final de setembro, né? Começa a tramitar ali em outubro. Nós temos aí nessa tela agora o modelo do demonstrativo de metas anuais feito pela Prefeitura de Belo Horizonte para a LDO de 2022. Então, a gente pode perceber aqui na coluna da esquerda, a gente tem especificação das rubricas relacionadas à receita, despesa, resultado primário, resultado nominal e dívidas, né? Dívida pública consolidada, dívida consolidada líquida, entre outras especificações. E nas outras colunas, a gente tem informações a respeito do ano de referência da LDO, no caso aqui 2022, e para os 2 anos seguintes, 2023 e 2024. São apresentados aqui, né, os valores, as estimativas feitas pela prefeitura para cada um desses exercícios, e isso aqui vai ser, digamos, a referência estabelecida pela própria prefeitura para a comparação depois, quando 2022 estiver concluído, se os números pretendidos foram alcançados, né? Então, isso aqui a prefeitura está mostrando um norte que ela vai seguir, e só depois da conclusão do exercício financeiro que a gente vai ter os números fechados para dizer se realmente o que foi previsto foi alcançado. Outra informação importante também que consta neste demonstrativo são os parâmetros macroeconômicos, né? Vocês lembram lá do parágrafo 4º do artigo 4º da LRF, que fala que a União vai ter que apresentar na LDO dela esses parâmetros. Normalmente a LDO de Belo Horizonte traz uma tabela como essa da tela, mostrando quais são as previsões feitas pela União para o PIB nacional, para a inflação anual, né, baseada no IPCA, a taxa de câmbio prevista para esses 3 exercícios e a projeção da receita corrente líquida de Belo Horizonte, né? Então, como a LDO da União ela começa a tramitar no Legislativo Federal a partir do dia 15 de abril, Belo Horizonte acaba tendo condição de consultar o que está estabelecido na LDO federal, né?
e trazer para sua LDO, já que aqui o projeto chega na Câmara até o dia 15 de maio. Então, tem um mês aí, né, para a Prefeitura fazer esse transporte de informação, né? Dando sequência, então, nos demonstrativos, nós temos agora o demonstrativo de avaliação do cumprimento de metas fiscais do exercício anterior. Esse demonstrativo informa as metas em valores em percentual do PIB e da receita corrente líquida para receita, despesa, resultados primário e nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida para o segundo ano anterior ao ano de referência da LDO. Aqui é o seguinte, o exemplo, né, para a gente poder identificar em que exercício seria isso, né? Se a gente tem a LDO feita em 2012, se referindo ao exercício de 2013, será avaliado o cumprimento das metas relativas ao exercício de 2011, que é o último, né, considerando essa referência aqui, é o último que já está concluído, já está fechado, já tem os números todos apurados. Esse demonstrativo ele tem o objetivo de estabelecer uma comparação entre as metas fixadas e o resultado obtido no exercício financeiro. Então, é a conferência, né? A prefeitura estabeleceu as metas naquele primeiro demonstrativo, né? No ano anterior, e aí agora a gente está fazendo a conferência. A gente está fazendo aqui, a gente está vendo aqui, está tentando fazer o teste para ver se a prefeitura cumpriu todas as previsões que ela apresentou anteriormente, né? Então, a gente tem aqui o modelo desse demonstrativo, também apresentado pela PBH na LDO de 2022. Na coluna da esquerda, a gente tem a especificação, né? Novamente para receita, despesa, resultado primário nominal e dívidas. E aí, na sequência, nós temos a coluna das metas previstas em 2020, o percentual dessas metas comparadas com a receita corrente líquida. Depois, as metas realizadas em 2020, aí aqui já é o que aconteceu de fato, né? Novamente, a comparação desses números aqui com a receita corrente líquida. E as últimas duas colunas são a variação financeira e percentual do que foi realizado com a previsão. Essas duas últimas colunas, eu particularmente entendo que aqui dá condição para quem estiver analisando, né, fazer uma apuração detalhada se os objetivos, né, fiscais aqui foram atingidos, se ficou muito distante ou se ficou bem próximo. Acho que essas duas últimas colunas são bem interessantes, traz uma informação importante aqui para quem pretende fazer essa análise. Seguindo aqui com os demonstrativos, nós temos agora o demonstrativo de metas fiscais atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Esse demonstrativo ele dá transparência às informações sobre as metas fiscais dos 3 exercícios anteriores e dos 3 seguintes, para uma melhor avaliação da política fiscal do ente federativo, de forma a permitir a análise da política fiscal em uma linha do tempo, combinando a execução passada e perspectivas futuras, validando a consistência dessas últimas. Esse demonstrativo aqui, ele principalmente, né, ele tenta mostrar um padrão de gestão fiscal, né, se aquele governo ele apresenta um padrão de gestão fiscal, já que ele considera, os dados ali são apresentados num período de 6 anos, né, 3 anos anteriores e 3 anos seguintes. Então, a gente tem 3 anos de execução, 3 anos de projeção, para a gente poder identificar alguma consistência, algum padrão de gestão fiscal daquele governo, né, daquela gestão. Nós temos aí nessa tela o modelo do demonstrativo apresentado pela PBH também na LDO de 2022. Sempre à esquerda aí a coluna da especificação, né, para receitas, despesas, resultado nominal e primário e dívidas, né? Na tabela de cima nós temos valores a preços correntes, na tabela de baixo valores a preços constantes. E aí, em cada uma das colunas nós temos um exercício financeiro. No caso aqui, como a LDO foi feita como referência para o exercício 2022, nós temos 2019, 2020
2019, 2020 com exercícios fechados, 2021, 22, 23 e 24 com estimativas, né? Então, a gente vê aqui os percentuais fazendo comparações entre um exercício e outro. Então, a gente percebe que é possível perceber se as receitas mantêm uma tendência de crescimento ao longo desses 6 anos ou não. A despesa também, se ela vem crescendo ou se mantendo ou até mesmo diminuindo nesse período. Os resultados primário e nominal. O tamanho da dívida nesses 6 anos, ele mantém um padrão, fica estabilizada a dívida ou ele aumenta e diminui? Esse relatório, esse demonstrativo, permite fazer esse tipo de análise. O próximo demonstrativo é o demonstrativo de evolução do patrimônio líquido. Ele traz em conjunto uma análise dos valores apresentados com as causas das variações do patrimônio líquido do ente da federação, como, por exemplo, fatos que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e passivas, e outros que contribuam para o aumento ou a diminuição da situação líquida patrimonial. Esse demonstrativo, eu vejo ele como o mais próximo, assim, do que realmente se registra na contabilidade, sabe? Tentando aqui dar alguns conceitos bem rápidos, bem rápidos, né, resumidos. Patrimônio líquido é a diferença entre o que existe de bens e direitos de uma pessoa, de uma empresa, diminuído, deduzido das obrigações que ela precisa cumprir, né? As dívidas que ela tem, os pagamentos que ela necessita fazer. A diferença entre um e outro, a gente chama de patrimônio líquido, né? Os bens e direitos nós chamamos na contabilidade de ativo, as obrigações nós chamamos de passivo. Ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido. Então, esse demonstrativo tem o objetivo de mostrar a evolução do patrimônio líquido numa linha do tempo. Como a gente pode ver aí no demonstrativo que está na tela, extrai DLDO 2022, a gente tem, né, há uma separação por padrão da Secretaria de Tesouro Nacional, STN, dos valores consolidados de todo o município de Belo Horizonte, no caso, né? E a gente tem também as informações do regime previdenciário. E aí é mostrado 3 exercícios, né? Já concluídos, já finalizados, 2018, 2019, 2020. E a participação dessas rubricas aqui, né? Patrimônio, capital, reservas e resultado acumulado no total. Então, a gente consegue ver aqui se o patrimônio, durante esse período aqui em que o demonstrativo evidencia, se o patrimônio cresceu ou não, manteve-se estável. É possível avaliar isso aqui nesse demonstrativo. Bem, pessoal, encerramos aqui a primeira parte dos anexos da LDO, mas num próximo vídeo a gente retoma os demais anexos que fazem parte desta lei. Até lá.